Opa, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pra você que me conhece, eu me chamo Alexandre e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma nova obra pra vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem e se você gostar, cara, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando notificações pra você não estar perdendo nenhum vídeo novo, beleza? E se você puder, mano, se você puder me ajudar hypando esse vídeo, cara, eu vou ficar muito agradecido, beleza? E se você já é inscrito no canal, mano, confere pra ver se as notificações estão ativadas pra você não perder nenhum vídeo novo assim que sair. E se você quiser continuação, mano, basta estar comentando aí embaixo continuação que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E se possível também compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois isso vai estar me ajudando muito, ok? Então, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. LeJon está lá, peito arfando, com sangue escorrendo pela bochecha. Ele está sem fôlego e com uma aparência desgastada, porque ele está sempre nesses apuros. Mas, por enquanto, ele só está tentando recuperar o fôlego e clarear a mente. De repente, ele vê um sorriso reconfortante. Isso é uma memória. Talvez alguém que já significou o mundo para ele. Ei, Lijian, uma voz feminina chama. Ele está em um café, de frente para ela. Você não deveria se desligar quando alguém está na sua frente, ela diz com um sorriso. Ele volta ao presente. Tanques se alinham, rugindo de forma ameaçadora. Soldados nervosos e inquietos parecem prontos para algo grande. Lijian está sozinho contra essa força massiva ao seu redor, corpos espalhados pelo chão. Sua mente acelera. Sinto muito, ele murmura, enfrentando o inevitável. O comando é alto e claro. Fogo. O caos irrompe, explosões ecoam, chamas se espalham pelo céu. Mas John, ele tem poder, e começa a liberá-lo. Seus olhos brilham com uma luz feroz, e ele se move como uma força da natureza, concentrando toda sua energia em um pisão no chão. Esse pisão cria uma onda de energia, e fragmentos de rocha se erguem do solo, aniquilando completamente seus inimigos. Este é Lijian, e ele é imparável. Saímos do caos e voltamos no tempo para a Terra em seus dias mais jovens, um nascer do sol brilhante lembrando de seus começos. Como você me definiria? Jim pergunta, introspectivamente. Em um momento, ele era um peixe nadando por um rio, em outro, uma águia voando pelos céus. Uma vez, ele foi uma formiga em uma colônia imensa. Houve também um tempo em que ele foi um grande dinossauro solitário, desde a época em que a Terra era incandescente, até o momento em que ela congelou e, finalmente o tempo em que a Terra floresceu em verde. Ele nasceu, viveu, morreu e renasceu inúmeras vezes. Ele viveu a vida de muitas criaturas, e se lembra de todas elas, cada vida gravada em sua alma. Então, ele recorda uma memória de um estrondo trovejante, um elefante cai no chão com um grande baque. De novo, não, ele exclama. Ele ia morrer pelas mãos deles mais uma vez, humanos, a única espécie que ele aprendeu a odiar ao longo de inúmeras vidas. Suas faces presunçosas refletindo um orgulho primitivo pela destruição da vida. Nesta dança eterna de renascimento, ele encontrou a morte naturalmente às vezes, morrendo pelas mãos de criaturas mais fortes, mas os humanos eram diferentes. Eles matavam não para sobreviver, mas por diversão. A rapidez com que evoluíram seus métodos de matar o surpreendeu. Ele foi morto 1000 vezes por humanos e os odeia intensamente. O sol se põe, lançando longas sombras sobre suas reflexões. Ele passou por incontáveis renascimentos, mas as mesmas perguntas assombram-no ao final de cada vida. O que serei a seguir? Esse pensamento persistente ecoa dentro dele. Talvez o ciclo de vidas nunca o liberte. Porque ele deve renascer de novo. O temor deste ciclo eterno parece esmagador. Quando tudo isso vai acabar? Sua consciência vacila. A finalização parece inevitável. No silêncio, ele súplica, eu não quero renascer de novo. No entanto, o universo discorda. Um pulso luminoso lateja através da escuridão, e ele sente a centelha acender mais uma vez. A vida insiste em começar de novo. O ciclo dolorosamente o desperta. Sua própria essência geme sob a força da criação. Energias giram, e ele pode sentir a formação de um corpo familiar, mas estranho. Ele tem certeza de uma coisa. A profundidade dessa dor indica que ele deve ser um mamífero. Apesar da multidão de existências que ele suportou, esse nível de agonia é inédito, mas curiosamente, isso enche de fervor pelo que vem a seguir. Um novo começo chama, oferecendo um entusiasmo puro em meio ao tormento. Suas experiências ensinaram-lhe um paradoxo. Quanto maior a dor da besta, mais alta sua espécie na cadeia alimentar. Faixas de luz se destacam em foco e ele contempla o próprio tempo. Quanto tempo realmente se passou? De repente, um grito de recém-nascido anuncia sua chegada. Ele sente o ardor do ar frio, um contraste agudo contra o toque gentil e reconfortante que o segura. Ele pisca, a visão ainda turva, entende a verdade inegável de sua nova forma. Um rosto caloroso, úmido de lágrimas e cansado, olha para ele com amor avassalador. A espécie que eu odeio, ele reconhece. Não há como negar, ele renasceu como a coisa que mais despreza, um humano. Lijian, alguém chama seu nome. Aqui, sua mãe responde para a enfermeira. Esta é a primeira vez em todas as vidas que ele viveu que ele tem um nome. Do lado de fora,
As pessoas seguem com suas rotinas diárias na cidade. O negócio com os humanos, Jean reflete, é que eles complicam tudo. Eles se dividem e se distinguem com base na nacionalidade, raça e muitas outras coisas. Eles nomeiam tudo no mundo e adicionam significado a isso. Dentro da clínica do médico, o doutor tranquiliza a mãe de Jean de que tudo está normal com ele, mas ela insiste. Ela está inquieta. Porque o pequeno Jean ainda não está falando. Sua mãe continua, dizendo que ele não responde quando ela fala com ele e nem chorou quando nasceu. O médico sugere que pode ser algo psicológico, e a frustração da mãe atinge o ápice. O médico recomenda que eles consultem um psiquiatra, mas a mãe dele não aceita. Manicômio, ela exclama, praticamente pegando fogo. Você está dizendo que meu filho é louco? Jean ouve sua mãe discutir com o médico. O nome dela é Oh Jiang-Xiu. Ela era uma mulher sem educação formal e teve um destino triste. Primeiro perdeu os pais na guerra, e depois, em outra guerra, perdeu o marido. Ela ficou completamente sozinha com um bebê recém-nascido. O mundo foi cruel demais com ela, mas ela lutou contra tudo, vendendo legumes e o que mais fosse necessário para garantir a sobrevivência do bebê. A noite cai, e Jean se deita ao lado dela, tranquilo sob a mão de sua mãe. Ela ouviu em algum lugar que dizer coisas boas a um bebê ajudaria a torná-lo uma boa pessoa, e mesmo que Jean nunca respondesse, ela sempre lhe dizia o quanto amava. Jean não entendia o que aquilo significava, mas ele podia sentir o calor das palavras. Ele não se importava, porque havia conforto nelas. Isso era algo que ele nunca havia experimentado antes. A calma da noite os envolve enquanto algo se agita. Jean escuta atentamente. Coachos e gritos de sapos perfuram o ar, mas de repente, cessam. Uma pessoa corre pela noite, perseguida por várias outras. Ele tropeça e cai, caindo pesado no chão. Os outros homens o alcançam. Ele grita para que o deixem ir. O que você está dizendo? Como podemos deixar um comunista ir? Um dos homens rosna para ele. O homem nega ferozmente, e eles dizem que vão resolver isso durante a investigação. O líder olha para cima e, de repente, vê Jean iluminado sob o luar, no topo de um poste, olhando para eles com olhos inexpressivos. O grupo abaixo olha para cima, atônito. Aquele garotinho, alguém murmura, incrédulo. A mente de Jean está focada em uma única coisa. Desça daí, garoto, alguém grita para ele, mas Jean os ignora e pensa. Humanos adultos, eles serão sujeitos de teste perfeitos. Os olhos do líder se arregalam. Jean salta do poste e desliza para baixo. Sapo, ele pensa, e aterrissa firmemente no chão, como um sapo. As pessoas ficam em choque, como se ele tivesse caído do céu. De repente, Jean está envolto em uma aura elétrica e raios surgem de seus pés. Ele avança na direção deles como um foguete humano, brilhando mais do que qualquer um deveria brilhar no meio da noite. Guepardo, ele chama em sua mente, enquanto o grupo de espectadores fica absolutamente pasmo. Os olhos de Jean brilham com um brilho sobrenatural. Ele cerra o punho, e um dos homens começa a puxar uma arma, mas Jean não se abala. A palavra Argentinosaurus surge em sua mente. Jean avança, desferindo um poderoso soco, e o cara com a arma é lançado longe, nocauteado. O líder fica parado, boquiaberto, como se perguntasse o que diabos acabou de acontecer. Jean parece quase sereno, em pé no meio do caos. Sim, agora ele tem certeza de que isso é um fenômeno completamente novo, algo que nunca aconteceu em nenhuma de suas vidas passadas. Ele está ali, absorvendo tudo com uma intensidade silenciosa. Nesta reencarnação, ele nasceu com os poderes de todas as suas vidas passadas. Perguntas giram em sua cabeça. Mas por quê? Nenhuma resposta ainda. Apenas instintos e sentimentos que o impulsionam para frente. E há também outra sensação que ele não pode ignorar. Ele sente que está chegando, sente a culminação de tudo. Ele sente que este será o fim de uma longa linha de reencarnações. Ele se volta ligeiramente, contemplativo. Há uma sensação de finalização em tudo isso. Esta será sua última vida. De volta à estrada de terra, o líder, mal conseguindo se manter, explode. Ele está frustrado, com medo, praticamente gritando com essa criança que, de alguma forma, é mais que uma criança. Ainda assim, Jean permanece calmo, indiferente ao pânico. Ele se vira para encarar seu adversário, ouvindo a respiração ofegante e sentindo cada momento, cada batida de seu coração constante. É isso que Jean estava esperando. Um pequeno sorriso se insinua em seu rosto. Há um senso de paz na compreensão de que esta é sua última vida e que finalmente poderá morrer. Enquanto Jean está sobre o homem caído, os outros o observam com choque e horror. Jean mexe nos dedos, observando o capanga morto. O outro homem, que estava sendo perseguido, está aterrorizado. Jean permanece impassível, firme naquele traje estranho de tom avermelhado. De repente, seus olhos se desviam para o lado. O líder dos capangas grita, desferindo um soco descontrolado, e Jean é jogado ao chão. Ele pausa por um momento, tentando entender o que aconteceu. O líder, agora sem fôlego, o observa, chocado ao ver Jean se esforçar para se levantar.
Se eu não me concentrar, meu corpo é igual ao de qualquer outro humano, ele analisa. O capanga estremece ao ver Jian massagear o rosto como se não fosse nada. Jian se vira com olhos frios e sem emoção. Os capangas estão em descrença. O quê? Ele murmura, enquanto o medo domina. Ele tenta dar outro soco, mas Jian está preparado desta vez. Há um golpe pesado, e a reação do capanga é como se ele tivesse visto um fantasma. Sua mão pende inútil à frente dele, parece quebrada. O capanga cai, gemendo de dor, e a cena não é bonita. Tartaruga, diz Jian em sua mente, seus olhos brilhando em um tom azul assustador. De repente, ele agarra o capanga pelo pescoço. O capanga fica impotente enquanto Jian aperta. Ele treme, seus olhos arregalados, como se o mundo estivesse se fechando. Chimpanzé, Jian sussurra enquanto canaliza a força do animal em seu aperto. Há uma aura ao seu redor, feroz e inabalável. O capanga perde a consciência, a vida desaparecendo de seus olhos. Jian percebe que, se concentrar o suficiente, pode ser o que quiser. Seus olhos brilham com mais intensidade após essa realização. De repente, alguns tiros ecoam pelo ar. Um dos homens pegou uma arma e atirou nele. Uma bala acerta o lado de Jian. Ele olha, inexpressivo, para o homem cujo rosto está tomado pelo puro terror. Jian começa a se sentir fraco e cai no chão. Baixei a guarda, ele pensa. Alguns segundos se passam, mas Jian não se levanta. O homem, ainda tremendo, abaixa a arma e eventualmente a deixa cair, sentindo que o perigo passou. Ele mal consegue conter o terror e sai correndo, gritando a plenos pulmões. Ao ver isso, o último dos capangas também decide fugir, deixando Jian imóvel no chão, ao lado dos outros corpos. O sol começa a nascer no dia seguinte. De repente, há um lampejo de vida. O dedo de Jian se move. Através da névoa, ele se ergue lentamente, dolorosamente, com o cansaço pesando sobre sua frágil figura. Jian luta para se levantar, mas é demais e ele cai de volta ao chão. Fui atingido por aquela coisa estranha de novo. Seus pensamentos vagam. Ele toca o ferimento, pegajoso e cru. Ele reflete que seus órgãos estão rompidos. Será que vou morrer? Ele se pergunta. Ele olha para o céu, esperando que a morte chegue, mas de repente seu corpo se enrijece e, então, se levanta. Ele começa a se contorcer e tremer, e seu ferimento lentamente começa a se curar e fechar. Então, ele se levanta de repente, como uma flor na primavera, surpreendendo até a si mesmo. Em seguida, com um grande suspiro, ele vomita um líquido claro, expelindo tudo até que esteja completamente purificado. Pepino do mar, ele pensa, fracamente, em sua mente. Jian se levanta do chão. Eu sobrevivi, ele murmura, segurando o lado ferido. Ele está um pouco irritado por não ter morrido ainda. Seus instintos de sobrevivência devem ter entrado em ação no último minuto. Mas ele também está um pouco divertido. Ele nunca experimentou isso antes, e isso alimenta sua curiosidade. Este corpo era tão pequeno, mas tão poderoso, que não fazia sentido. Mas, de novo, quando sua existência alguma vez fez sentido. De repente, ele ouve algo. Ele pode ouvir a voz dela, desesperadamente chamando seu nome. Ela está chamando, a voz cheia de pânico. Os vizinhos saem de suas casas para ver qual era o motivo da confusão. Jian, ela grita, cheia de medo e pânico ao pensar em perder seu filho. Mas Jian apenas observa. Isso não afeta em nada. Ele se vira para um espantalho e nota um pardal pousado nele. O pássaro canta alegremente, alheio a tudo. Sem aviso, Jian se move rapidamente e o captura com uma destreza incomum. Ele aterrissa suavemente, a boca cheia de penas. Ainda não estou totalmente crescido, mas posso ser autossuficiente se eu tentar, ele pensa enquanto mastiga. Não há necessidade de permanecer com ela. Uma imagem de Young Xiu jovem passa pela mente dele, e a voz dela sussurrando "Eu te amo" surge. No fundo, um toque de saudade aparece. Ele se vira na direção onde Young Xiu estava, mas eventualmente dá as costas e decide seguir sozinho. De volta à vila, Young Xiu está de coração partido e clama pelo filho. 4 dias se passam, e Jin tem caminhado o tempo todo. Ele parece desidratado e fraco, suas pernas finalmente cedem, e ele cai no chão com um baque. A exaustão toma conta de seu corpo, mas sua mente permanece ativa. Ele se sente febril, como se o estômago estivesse embrulhado. Foi algo que eu comi? Ele se pergunta, pensando na dieta dos últimos dias. Humanos eram para ser onívoros, não eram. Então qual era o problema? Ele já havia experimentado isso muitas vezes, mas nunca se acostumava com essa sensação. Ele sabia que estava morrendo. Tudo bem, ele diz para si mesmo. Ele não tem arrependimentos, pensa, enquanto o mundo lentamente escurece ao seu redor. Ele está pronto para enfrentar sua última morte, mas então houve um farfalhar de folhas. Alguém estava se aproximando. Uma figura sai das árvores. Era Young Xiu. Oh, Jian pensa, ele não esperava isso. Jian olha para ela, fraco, enquanto ela chama seu nome com uma força inegável. Ela corre até ele, envolvendo-o em um abraço feroz.
Ela o embala suavemente, consolando tanto o menino quanto sua resolução desgastada. Ele estava a um passo da morte, mas sua mente estava ficando mais clara. A fome o domina. Ele quer a comida que ela prepara para ele. Ela é barulhenta. Ele pensa para si: por quanto tempo mais ela vai fazer isso? Pare com isso e me dê comida. Foi nesse momento que Jean quis mais do que tudo fazê-la rir em vez de chorar. Ele não sabia o que significavam, mas ele pronunciou palavras humanas pela primeira vez em sua vida. Os olhos dela se arregalam, e as lágrimas param. Ele disse as palavras que Young-Sil sempre lhe dizia com um sorriso caloroso: eu te amo, Jean diz. O rosto dela se contrai, pronta para chorar de novo. Jean sorri para ela, fraco, mas contra sua vontade. A desinformada e desafortunada Young-Sil, mãe de Jean, chorou e chorou por muito tempo. Jean descansa suavemente contra ela. Seu rosto está machucado, mas há uma paz silenciosa em seu olhar. Naquele dia, olhando o pôr do sol enquanto estava envolto no abraço apertado de sua mãe, Jean pensa que esse pôr do sol, entre todos os outros em todas as suas vidas passadas, era o mais extraordinário e bonito de todos. Vamos ficar assim por um pouco mais, só até eu poder sobreviver sozinho, Jean pensa. Saltamos para uma sala de interrogatório na delegacia. Um sujeito está tentando convencer os policiais de que um garoto causou todo esse caos. Ele jura de pés juntos que matou o garoto. Os detetives o pressionam, querendo saber como apenas um detetive e um cadáver acabaram na cena. O que aconteceu com o garoto? O homem não tem uma resposta para isso. Ele diz ao detetive que tinha certeza de que o havia baleado. Isso mesmo, você atirou no detetive, seu interrogador rebate. O homem nega veementemente. Ele implora para o outro detetive presente: por que você está só parado aí? Diga alguma coisa. É o outro detetive, que está com o colar cervical e o braço engessado, mas ele apenas o encara em silêncio, ignorando-o. Quem acreditaria nessa história? Aparentemente, ninguém. A sala está quente, quase fervendo, antes que o detetive perca a paciência e diga para levarem o sujeito embora. O acusado é arrastado para fora, gritando porque o detetive estava fazendo isso. Os investigadores não compram a história sobre um garoto assassino. O homem insiste que o garoto matou o detetive, e ele matou o garoto. Um deles acende um cigarro, dispensando a histeria. O detetive encara o prisioneiro, parecendo que ele tem algo a esconder.